Graça e paz, Igreja de Jesus, amém? Amém. Olha, gente, eu viajei sexta-feira, cheguei hoje e já estava com muita saudade desse lugar. Eu amo Garanhuns e eu amo essa igreja, amém? Como eu costumo dizer, a melhor igreja é a de Garanhuns. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim, a melhor igreja é a minha. A melhor igreja é a minha. Não tenha dúvida disso. E não esqueça de dizer que o melhor pastor também é o seu. Porque hoje mesmo eu estava na igreja com os pastores de Serra Talhada e eles falando como que as coisas têm caminhado lá, como eles têm avançado, e eu posando para foto. E eu dizendo para eles quantas coisas boas tem nessa igreja. E cada coisa que eles falavam, ministério infantil, ministério de tanta coisa que eles têm lá, e eles estavam comentando e dizendo dos desafios, e eu lembrando de cada pessoa desse lugar. Gente, eu dei vontade de chorar, porque vocês são as pessoas mais valiosas que eu conheço. E eu disse para eles, eu digo, olha, eu não tenho nenhuma ovelha difícil, eu não tenho nenhuma ovelha ruim, eu não tenho nenhuma ovelha assim que dá trabalho. As minhas ovelhas são preciosas. E essas ovelhas são vocês. E você que está nos visitando pode fazer parte desse rebanho, viu? Fique à vontade. Hoje eu quero ministrar uma palavra que eu espero ser rápida. Mas antes de ler o texto e de começar a ministrar, eu queria fazer uma pequena introdução sobre a brevidade da nossa vida, pois eu vou falar um pouquinho também disso. E quem aqui nunca ouviu essa expressão, o tempo voa? Quem são os quarentões ou os cinquentões que lembram que tinham 15 anos, 20 anos, há bem pouquinho tempo atrás? Quem lembra? Tem que se revelar agora. Monsalu lembra, não lembra, Monsalu? O senhor não me faça engasgar com o meu café. O meu esposo, ele gosta de dizer assim, gente, há bem pouco tempo atrás eu tinha 25 anos. E eu tinha 15 anos e já passei dos 25. E todo mundo ri, né? Porque acha que ele está dizendo que tem 25. Mas na verdade ele está dizendo que já passou. E esse tempo que nós temos ministrado sobre fé, sobre a cruz de Cristo, sobre salvação, sobre evangelizar, queridos, como isso tem surtido efeito na minha vida para pensar quão breve é a nossa história na Terra. Quão rápido passa a nossa vida na Terra. E a Bíblia, ela chega a dizer, não precisa projetar, vou só citar. A Bíblia, ela chega a dizer que nós temos os nossos dias contados. Lá no Salmo 39:4, Davi orou assim, Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu veja quão frágil eu sou. Olha a preocupação de Davi. Ele sabia que a vida era tão rápida e ele pedia socorro ao Senhor. E eu tenho pedido todos os dias. Hoje eu vinha orando dentro do carro e dizendo, Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda a não nos perdermos em meio aos processos, em meio às dificuldades. Nós temos um alvo na cidade de Garanhuns e nós não queremos perder tempo. Sabe? Parece que foi ontem, eu cheguei aqui, finalzinho de janeiro, e já vai chegar janeiro de novo. Você já percebeu que o final do ano já está bem aí? Mês que vem, essa cidade que eu amo vai estar toda linda para o Natal. Eu vou ficar com aquela impressão que já é dezembro. E como fica linda a nossa cidade. Então, queridos, nós podemos viver tudo que Deus planejou dentro dessa vida tão curta, se a gente alinhar a nossa vida com aquilo que Ele tem para nós. É por isso que hoje eu quero ministrar esse tema, ainda dá tempo. E como eu creio que ainda dá tempo. E para isso, eu vou fazer uma leitura um pouquinho longa, porque eu vou me reportar muito a esse texto, lá em Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 22. E nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse texto, para poder falar hoje de 4 decisões que ainda dá tempo você tomar para você viver o que Deus planejou.
Nós vamos ler até o versículo 34, iniciando pelo 22. E os bebês lutavam entre si dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso deram-lhes o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú, porque saboreava as caças que ele trazia, e Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Por isso Esaú foi chamado Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: eu estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Nós vamos passear um pouquinho pela história desses 2 homens, mas especialmente pela história de Jacó. E eu vou usar a vida desse homem para falar dessas 4 decisões que ainda dá tempo eu e você tomar. E a primeira decisão é: ainda dá tempo de desistir de ser quem você é para se tornar quem Deus lhe chamou para ser. E eu vou repetir: ainda dá tempo de desistir de ser quem você é para se tornar aquilo que Deus lhe chamou para ser. Esse texto que a gente leu no capítulo 25, nos versículos 22 e 23, vai nos dizer algo muito poderoso a respeito daquilo do qual eu quero falar hoje. A Bíblia diz que a mãe, ela foi consultar o Senhor porque ela percebeu que 2 crianças, aliás, ela não sabia que eram 2, né? Mas ela entendeu que tinha algo acontecendo porque eram uns empurrões na barriga. Então ela quis saber o que está acontecendo. E quando a gente quer saber o que está acontecendo, a Bíblia nos orienta a consultar o Senhor, né? E ela foi consultar a pessoa certa. E Deus olha para ela e diz assim: 2 nações estão no seu ventre. Nós acabamos de ler, no versículo 22. Desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Aí Deus acrescenta e diz: um deles será mais forte do que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. O que Deus estava dizendo? O que nascer por último é quem vai ser o governo. O que Deus estava dizendo? O mais novinho, porque embora sejam gêmeos, sempre um nasce primeiro, né? E Jacó, ele nasceu com essa marca. Ou seja, a vida de Jacó não precisava ter caminhado por onde caminhou. Jacó não precisava ter tomado as decisões que tomou, porque já havia uma marca sobre ele. E quem tinha dito o que ia acontecer com ele era o próprio Deus. E sabe, queridos, você também já nasceu com uma marca sobre você. O Salmo 139, eu não vou ler, só lembre dele. Ele vai dizer que, principalmente lá no versículo 16, que ele diz assim: olha, os meus olhos viram você quando você era só um embrião. Lá no ventre da sua mãe, sendo entretecido, e eu escrevi
todos os teus dias no meu livro, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que é isso? É Deus dizendo que a gente já nasceu muito famoso. Aqui na Terra talvez você não seja, mas lá no céu a biografia já está escrita. E o que ele espera? Que nós vivamos aquilo que ele escreveu. Geralmente eu gosto de fazer essa oração: Senhor, me ajuda a viver os dias que o Senhor escreveu. Se não é esses que eu estou vivendo, me ajuda a viver esses dias, porque eu desejo viver o que o Senhor escreveu por mim. Sabe, para mim. Sabe, queridos, mas eu digo que Satanás, ele sempre quer fazer de uma marca do Senhor uma mancha na vida de alguém. O diabo sempre vai trabalhar para que aquilo que é marca de Deus seja uma mancha na sua história. E como nós não compreendemos as Escrituras, se nós não buscarmos nela aquilo que o Senhor tem para nós, a nossa tendência é não vivermos o que Deus escreveu para nós, mas andarmos errantes pela vida, fazendo um monte de besteira, como esse homem fez. Olha que interessante. Por que eu digo que Jacó trazia uma marca? Lá no livro de Gênesis 25, verso 24 e 26. Olha o que diz. Nós acabamos de ler, mas eu quero ler de novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. Confirmou porque ela já sabia, Deus tinha falado. Tem 2 meninos aí dentro, tem um brigando com o outro, mas o mais novo é que vai ser o governo. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso deram-lhe o nome de, diga comigo, Esaú. Vamos lá. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome Jacó. Então, qual era a marca que Jacó nasceu com ela? Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo, naquela cultura, os filhos, eles recebiam um nome que tinham muitos significados. Isso para o povo judeu é muito importante. O nome que eles dão aos filhos tem grande importância. E geralmente esses nomes têm significado muito profundos, porque vai remeter a uma característica que a pessoa tem, vai remeter a um evento do nascimento, a algo que está acontecendo, ao contexto que eles estão vivendo. E a Bíblia é muito clara. Por que Jacó recebeu esse nome? Sabe por quê, queridos? Porque o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Se esse menino não tivesse nascido segurando o calcanhar do outro, essa marca de ser trapaceiro, enganador e muitos nomes que dão-se a ele, não estaria sobre ele. Mas por conta da maneira que ele nasceu, ele saiu com essa marca. Mas o que eu quero que você pense comigo hoje é que Jacó não escolheu o seu nome. Essa criança que a gente acabou de consagrar se chama Mateus, mas ele não escolheu esse nome. Quem escolheu esse nome foram os pais, foram a família. E Jacó recebeu aquele nome porque a sua família deu, por conta da maneira de como ele nasceu. Agora você imagina o que Jacó teve que suportar por anos por onde ele passava. Porque todo mundo sabia que aquele nome, aquele que segura o calcanhar, naquela cultura, representava exatamente isso: enganador, trapaceiro e tudo mais que você imaginar. Eu fico pensando que por onde Jacó passava, alguém dizia: olá, o trapaceiro, olá, o enganador. Quantos de nós não vivemos coisas assim? Eu vivi. A minha família não é uma família certinha. Infelizmente, eu faço parte de uma família disfuncional. Queridos, mas as coisas que nos aconteceram, ou que aconteceram a alguns da minha família, me afetou. Porque eu lembro de um determinado dia e eu decidi que não mais eu queria saber, por conta de um acontecimento com algumas pessoas da minha família, que eu não vou expor aqui, mas eu passei numa determinada rua, e eu ouvi alguém dizer assim: essa daí é filha do seu Luiz, e vai ser igualzinha a fulano, e disse tudo o que teve vontade de dizer. Você já foi comparado com alguém da sua família que
Tipo assim, era aquela ovelha negra. Toda família tem alguém que parece que é mais difícil, que o mundo aí, as pessoas aí costumam dizer que é a ovelha negra, mas eu tenho certeza que essa pessoa não é que é a ovelha negra, é que é uma pessoa marcada para ser bênção e o diabo entra e faz outra coisa. E quantas vezes nós somos traumatizados por algumas marcas que as pessoas colocam em nós. Nós trazemos a marca de Jesus, mas o diabo faz questão de transformar essa marca em uma mancha. Mas sabe o que eu tenho dito? Nós não podemos viver baseado nas nossas frustrações, nós não podemos viver baseado nos nossos traumas, porque se nós vivermos assim, nós nunca vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Mas a verdade, queridos, é que de vez em quando nós estamos vivendo baseando naquilo que estão dizendo de nós. Quer um exemplo? Eu conheço pessoas que elas vivem o tempo todo tentando se melhorar, não por causa de si, mas porque elas querem ser aceitas. Eu conheço mulheres que se comportou como menino na adolescência, na juventude, para que o pai gostasse. Porque na cabeça daquele adolescente ou daquela adolescente achava que o pai só gostava se fosse homem. Eu conheço pessoas assim, e o inverso também eu conheço. Então o que é isso? É um trauma, é uma marca, é uma frustração. Então a pessoa vive tentando se organizar para que ela seja amada, para que ela seja aceita. E a Bíblia é muito clara. Nós lemos aqui no capítulo 25, verso 27, que os meninos cresceram e Esaú se tornou um caçador habilidoso. Eu não sei se você prestou atenção, mas olha como é que o texto deixa claro que Jacó não tinha relevância. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó, quando diz ao passo que Jacó, está dizendo assim, mas o Jacó é um homem de acampamento, e outras versões vai dizer Jacó se tornou um homem que vivia em tendas, cuidava de ovelhas, era aquele serviço que ninguém queria fazer. Então imagine como era o sentimento que brotava dentro de Jacó. Eu gosto de olhar para a história bíblica e eu gosto de entrar dentro dela. Eu gosto de me imaginar naquela cena, sem romantizar. Porque eles eram pessoas como a gente. E eu quero convidar você a fazer isso hoje nessa história. Esaú parecia ser o cara que ia herdar a grandeza. Ele foi o cara que nasceu primeiro, ele era o cara que tinha direito à primogenitura, ele era o cara mais amado pelo pai, ele era o cara que se tornou habilidoso. Sabe aquela pessoa da sua família que todo mundo diz assim, fulano é inteligente. Às vezes uma irmã, mas tua irmã é inteligente, ó. E aí a pessoa que está ouvindo aquilo fica pensando o quê? É só minha irmã? E eu não sou não? Quantas famílias, às vezes os pais ajudam as coisas caminharem assim. Dá mais ênfase para uma criança do que para outra. E as nossas palavras, como eu sei disso, a nossa maneira de educar os nossos filhos, ou de educar as pessoas que estão perto de nós, como fazem diferença. E todos os dias eu digo, Senhor, me ajuda, me ajuda. Às vezes eu escuto coisa que eu não precisava escutar. Eu digo, Senhor, me ajuda, porque eu preciso ajudar as pessoas a viver melhor e não tornar a vida delas pior. E eu imagino que esse homem, Jacó, ele olhava para tudo que acontecia ao seu irmão. Sucesso, todo mundo elogiava e por onde ele passava ele só ouvia palavras negativas. Eu imagino que dentro de Jacó nasceu um desejo de se tornar alguém. Dentro de Jacó ele tinha um interesse, eu vou ser alguém. Sabe aquelas histórias de famílias normais por aí, que um se levanta e coloca dentro de si, não espalha para ninguém, mas ele decide, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou comprar isso e isso para minha mãe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Queridos, eu alimentei esse desejo por anos e alimento até hoje. Eu não tenho mais a minha mãe, mas eu tenho o meu pai. E hoje mesmo eu vinha dizendo, amor, eu tenho que entender que o meu pai não dá conta de vir aqui. Como eu queria que meu pai viesse aqui. Mas ele não anda de avião, tem 84 anos. Uma viagem de 2 dias, ou 3 na verdade, para ele tem que ser para 4 dias. Meu pai não vai aguentar. Eu não vou fazer isso com meu pai. Mas como eu sonho
que eu pudesse trazer o meu pai na minha casa, na idade que ele está, para mim poder cuidar dele. Às vezes eu escuto pessoas zangadas porque Deus deu o privilégio de cuidar de um pai ou de uma mãe que não tem como se movimentar. Queridos, e mesmo que esse pai ou essa mãe não tenha cuidado da gente, é uma autoridade que Deus estabeleceu. E como é prazeroso a gente entender que Deus deu a nós a honra de fazer alguma coisa. É porque o diabo quer insistir em dizer para nós que não é honra, que alguém está usando você, porque outros poderiam fazer, e você está sendo obrigado. Mas eu quero dizer que é uma honra de Deus cuidar das autoridades que o Senhor estabelece sobre nós. E todos nós carregamos esse anseio de Jacó, como eu falei, de vencer, de ser alguém. E não tem nada de errado nisso, amado. Não tem nada de errado você desejar ser grande, ser um profissional de sucesso, ganhar muito dinheiro, sabe? Não tem nada de errado nisso. Eu tenho uma crença lá em cima, eu acredito na prosperidade, não é porque eu sou pastora que eu tenho que fazer voto de pobreza. Eu não faço voto de pobreza, isso não é de Deus. Eu sou rica, eu digo o tempo todo, ensino as minhas ovelhas, sou rica. Aliás, olhe para quem está perto de você e diga, você é rico, você é rica. Nós precisamos nos comportar assim, porque o nosso Deus é rico. A Bíblia diz que ele foi empobrecido, morreu numa cruz, para que a gente fosse enriquecido com tudo aquilo que ele tem. Eu não posso acreditar que eu nasci para viver diferente do que as Escrituras podem dizer. Sabe, queridos? Mas o problema é que nós não podemos viver a nossa vida querendo tudo isso, fazendo do nosso jeito. Tem uma receita para a gente fazer as coisas. E a Bíblia diz aqui, eu não vou ler de novo para para a gente ganhar tempo, mas nesse versículo 20, da capítulo 25, que a gente leu ainda há pouco, nos versos 29, quando Esaú chega, aliás, quando Jacó chega, e Esaú está lá, ao contrário, né? O texto vai dizer, deixa eu ir lá para o texto, eu não vou lembrar. Lá, capítulo 25, 29 e 33, coloca aí, pronto, que aí eu vou lembrar quem é quem aqui. Quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, muito bem, e Esaú era o cara. Ele era aquele que era o nobre, que era o grande, que era o dono da primogenitura. Mas ele chegou cansado, ele chegou com fome. Eu nunca ouvi falar que um dia de fome matou alguém. Mas ele chegou a dizer que estava para morrer. Então ele devia estar bem mal, né? Porque não comeu. Ninguém nunca morreu porque passou um dia de fome. Eu nunca morri, passei até mais de um já. Mas esse aqui disse, eu vou morrer. Ele disse, eu estou quase morrendo, de que me adianta esse negócio de primogenitura? Aí o irmão, com a expertise toda dele, dando um jeitinho. Quem é brasileiro sabe muito bem que essa é uma praga do nosso país. Jeitinho brasileiro. Olha para quem está perto de você e diga assim, você nunca vai viver esse jeitinho brasileiro. Porque você tem alguém que cuida da sua vida. Então você não precisa dar jeitinho em nada. Amém, crente? Mas a atitude de Esaú ilustra uma coisa. Vamos pensar aqui. Esaú, ele estava tão focado numa necessidade imediata que ele estava passando, que ele não estava nem aí. Ele queria era matar a fome dele. É mais ou menos como aqueles crentes que está aqui na igreja, que está dizimando, e as coisas estão dando certo. Aí daqui a pouco ele pede algo para o Senhor não faz. E ele diz, sim, o que adianta eu estar dizimando? O que me adianta de eu estar dizimando tanto tempo e Deus não fazer isso? Ou então aquele crente que decidiu fazer corte, que é o que nós ensinamos. Quer casar com alguém, faça corte. Não é coxa não, viu, gente? É na corte. Não é nas coxas, é na corte. Sabe o que é isso? Corte é um casal que se separa, não beija, não abraça, conversa. Como meu esposo diz, quando você conversa, no dia que você casar, você já sabe quem é a pessoa todinha. Mas se você gasta o seu tempo, que era para estar conversando, fazendo outras coisas que não é corte, aí quando casar você vai descobrir. Talvez casou com um cavalo que parecia príncipe. Aí você descobre, meu Deus, eu pensei que era um príncipe. O príncipe caiu, ficou só um cavalo. Mas enfim,
O que foi que aconteceu? Foi porque eu não gastei tempo conversando com a pessoa. Eu não conheci, fiquei fazendo outras coisas. Mas o fato é que, queridos, quando eu não tenho noção do valor das coisas, eu faço isso. Quando eu não sei o quanto vale um casamento, uma geração debaixo da santidade de Deus, aí eu vivo na prostituição e faço o que quero. Porque eu não tenho noção do que vai acontecer com a minha geração. Ou então, eu largo de fazer as coisas corretas na igreja, porque Deus não está fazendo aquilo que eu gostaria que tivesse. Foi o que Jacó fez. Esaú, aliás. Ele simplesmente disse, de que me vale? Eu estou fazendo as coisas tudo certinho. Estou aqui morrendo de fome, me dá logo isso aí. Sabe? E o que começou com uma simples negociação de uma comida, se transformou numa transação que mudou o destino daqueles meninos para sempre. Algumas coisas, e a gente não sabe quais são essas coisas, podem mudar completamente a nossa vida. Às vezes é uma palavra, pode mudar a nossa vida. Para melhor ou para pior. E nós precisamos estar atento a essas coisas. Então, quantas coisas você tem feito? E você diz assim, o que que tem? Tem nada demais. Quantas vezes nós temos ouvido alguém dizer assim, ah, pastora, eu escuto música mundana e eu não acho nada demais nisso. Essa música de fato te leva a adorar o Senhor? Claro que não, queridos. Sabe por quê? Músicas, elas remetem a ambiente, é igual perfume. Tem música, cada pessoa aqui tem uma música do tempo de escravidão do cão, que na hora que você vê tocando na rua, a nostalgia vem bate na porta. Sim ou não, crentes? Tem. Eu sei que tem, porque eu escuto. Eu escuto algumas canções dos meus 12, 13, 14, 15, 20 anos, quando eu não tinha Jesus. Eu digo, eu sei que música é porta para Satanás entrar e tomar conta da nossa alma com pensamentos que não é para nós. Mas eu estou citando a música como um exemplo. Pode ser uma conversa, uma amizade, por exemplo. Quantas pessoas aceitam Jesus e elas mantêm as velhas amizades. E aí quando a gente, discipulador, líder de célula, diz assim, olha, fulana ou fulano, eu achava melhor você, não é que você vai deixar de ser amigo dessa pessoa, mas tenta trazer essa pessoa para a igreja e faz novas amizades, porque a amizade dessa pessoa não está te fazendo bem. Aí a pessoa, rapaz, mas meu líder é careta, minha líder é careta, nada demais. Só que a gente sabe que a fala daquela amizade, ela vai lhe tirar dos caminhos do Senhor. Quantos aqui sabem de história, talvez até viveram, de alguém que tirou alguém da casa do Senhor? Com conversinha, com amizade, com... Tem, queridos. No livro de Provérbios, eu acho que é 27, 17, ou é 17, 27, diz que o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o companheiro afia seu companheiro. O que a Bíblia está dizendo? Uma pessoa vai formatando a outra. É como uma faca de amolar. Dependendo do que você está ouvindo, aquilo está amolando você, está deixando você afiado. É por isso que você precisa andar com pessoas que sopram vida na sua fé. Não importa o quanto você a exame, mas se não sopra vida na sua fé, corre, sai de perto. Eu sou alguém que não fico perto. Pode ser quem for. Eu não fico perto. Por quê? Porque eu não quero me permitir escutar aquilo que eu não preciso ouvir. Para que eu não seja contaminado com alguma coisa que não seja do Senhor. Então, querida, alguns têm vivido como Esaú, outros têm vivido como Jacó, e alguns acham que, assim como Esaú achou, que as coisas espirituais elas não têm valor nenhum. E outros acham que para ter sucesso, precisa ficar puxando o tapete do outro, precisa manipular. Não, eu só vou me tornar alguma coisa se eu manipular. Eu preciso manipular meu líder, meu pastor, ou então eu preciso manipular meu patrão, eu preciso fazer aqui algumas coisas para que eu consiga aquilo. Sabe, querido, a venda do direito da primogenitura de Esaú é uma narrativa que nos ensina sobre as consequências das nossas escolhas. Esaú trocou algo precioso por uma satisfação momentânea. Mas Jacó, ele pegou um atalho para poder ter sucesso, o sucesso que ele tanto queria, para no mínimo chegar assim no nível do irmão dele. Já que o meu irmão é habilidoso, poderoso, eu preciso fazer alguma coisa. E o relato de Gênesis não é apenas uma história antiga, é um chamado à reflexão sobre as nossas prioridades, sobre aquilo
que estamos decidindo sobre os legados que queremos deixar, sobre o valor das coisas espirituais. Talvez eu comecei a pensar, talvez Esaú pensou assim: meu irmão não tem poder nenhum para tirar uma primogenitura de mim. Essa bênção é do meu pai, quem dá é ele. Besteira, isso aqui é uma besteira do meu irmão. Uma brincadeirinha, né? Besteira, né? É só uma besteira, deixa eu fazer. E depois, o meu pai me ama mesmo. A Bíblia não diz que ele era amado pelo pai mais do que pela mãe. Então ele, com certeza, eu fico imaginando. Ele pensou, eu vou resolver aqui, como minha comidinha e depois, ó, como alguns crentes pensam, deixa eu aprontar aqui, porque depois eu vou recuperar. Sabe, queridos, mas como eu costumo dizer, e está escrito no meu livro Recomeço com Propósito, decisões decidem destinos. A consequência daquela negociação chegou para os dois. Então escute o que eu vou lhe dizer. No mundo espiritual, nada é neutro. Diga para quem está perto de você, nada é neutro. No mundo espiritual. Todo movimento na terra o céu reage. Todo. Não tem nada que você faça aqui que o céu não reaja. Por quê, pastora? Porque nós somos seres espirituais e nós decidimos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, no mundo espiritual, eu costumo dizer que não tem direita e esquerda, viu? Isso aqui é coisa de mundo, de nações. Só tem dois movimentos, ou você vai para frente ou você vai para trás. É sim, sim e não, não. O mundo espiritual é assim. Não tem como a gente ficar em cima do muro. Então Jacó, ele estava disposto a conquistar o que ele nunca tinha conquistado. E ele não estava nem aí para os prejuízos que ele ia gerar para alguém. Ele queria era se dar bem. E ele se apropriou da bênção do seu irmão. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 16, 17. Olha o que diz. 12, 16 e 17. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. O que a Bíblia está dizendo? Que ele foi imoral, que ele foi profano. O que é profano? Alguém que não respeita as coisas espirituais. Alguém que profana aquilo que é sagrado. Torna comum. Profanar é tornar comum. Eu costumo dizer que, gente, célula não é para ser comum, culto não é para ser comum, reunião de crente pode ser numa pracinha, pode ser numa mesa de café, não é para ser comum, tem que ter milagre, tem que ter palavra de fé, tem que ter alegria, tem que ter algo poderoso, que a pessoa que está ali sai impactada. Meu Deus, que café! Você já esteve na mesa com alguém que você saiu alimentado, não só de comida, mas, meu Deus, que palavra boa. Como foi bom ouvir a fulana. Como foi bom ouvir fulano. Meu Deus, eu saí revigorado. É porque quem valoriza coisas espirituais sempre tem algo para fazer com aquilo. E ele diz assim, imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho primogênito. Sabe, querido? O versículo vai continuar dizendo, como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar a bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrima. O que Hebreus está dizendo? Hebreus está dizendo que não foi bem assim. Jacó, ele errou. Ele tentou dar um golpe no irmão. Ele era literalmente aquele trapaceiro. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o que fez Esaú perder não foi Jacó. Aqui está dizendo, como vocês sabem, ele foi rejeitado. Rejeitado por quem, gente? Deus o rejeitou. E por quê? Porque ele não tratou com valor aquilo que tinha valor. Foi o próprio Deus. Então não foi a atitude de Jacó que fez ele perder, mas a atitude de Esaú em não valorizar as coisas espirituais. É por isso que tanto eu quanto o pastor somos tão criteriosos em algumas coisas. Em encontro com Deus, em célula, sabe, queridos? E em todo momento que a gente está junto, e saber valorizar aquilo, não é só mais uma reunião, não é só mais um culto, não é só mais uma conferência, não é só mais um encontro, não. É algo poderoso de Deus, porque envolve gente, envolve vidas. Então eu preciso dar valor a isso. Eu preciso amar aquilo que tem na minha igreja. Eu estou amando essa história desses meninos. Eu disse assim para a Vitória, que cuida dos kids. Vitória, eu quero uma festa para as crianças no dia 12. Eu quero investir nesse ministério, porque eles não são os crentes de amanhã, não. Eles são os de hoje. Porque essas crianças, elas estão recebendo semente por aí toda hora.
E hoje, se a gente cuidar bem delas, nós teremos bons líderes amanhã. Não só nas igrejas, mas também nos lugares de governo por aí. Nós precisamos investir nessas crianças. E para a glória de Deus, quantas pessoas dessa igreja se movimentou? Eu dou isso, eu dou aquilo, e aquele negócio todo, e as meninas estão animadas. Gente, até eu vou vir para cá, mas não é para mim, não é para mim trabalhar não, viu? Quem é do Kids? Rosângela. Eu vou vir para me ficar junto com as crianças, aproveitando tudo que vai ter com essas crianças. Que coisa maravilhosa. Tornar valoroso. Eu estou vendo, sabe o quê? Eu estou vendo o Ministério Infantil valorizando cada criança, cada coisa que faz. Meu Deus, que coisa linda. Eu sonhei de ver uma criança orando, hoje eu vi. Estava nervosa, estava. Até a gente fica, gente. Eu vou me tremendo toda vez que eu vou ministrar. Eu já ministro há tantos anos. Mas isso é maravilhoso, nós estamos treinando. E eu tenho declarado, daqui vai sair pastores, pastoras. E aqui nessa igreja vamos estabelecer pastores. Já, já nós vamos ter pastores nesse lugar. Aleluia, diga amém. Amém. Olha para quem está perto de você e diga, você vai ser um deles. Em nome de Jesus. Então, queridos, cuidado com o estilo de vida que você tem vivido, cuidado com as escolhas, porque Esaú chorou, a Bíblia diz que com lágrimas ele buscou a bênção, mas Deus decidiu rejeitá-lo. Entenda que o que Deus preparou é seu e ninguém vai roubar. O que Deus tinha dado para Jacó vinha de qualquer jeito. Deus tinha falado. Ele enrolando o irmão ou não, ia chegar, e eu acho que ia chegar até mais ligeiro. Sem nenhuma consequência, que eu vou falar delas aqui para você. Sabe qual era o problema de Jacó? O meu problema de alguns anos atrás e talvez de alguns de vocês hoje. Eu queria tudo rápido. E Jacó queria tudo ligeiro. Rapaz, deixa eu enrolar logo meu irmão. Porque, de verdade, eu tenho certeza que ele sabia. A Bíblia diz que a mãe amava mais ele. Quando a mãe ama mais um filho, pode ter certeza, ou vice-versa. Mas a Bíblia diz que Jacó amava mais um menino, o outro... E ela amava mais. Aliás, Raquel, Rebeca, Isaac amava mais a Esaú. Devagar que eu vou lembrar o nome do povo. E a Rebeca amava mais o Jacó. Você acha que a Rebeca, nos momentinhos lá que não estava com o pai do menino, não disse para ele, meu filho, se preocupa não, meu filho, cabeça tua. Essa babação aí do teu pai com esse menino, ó, fique tranquilo. A bênção é sua. Deus não falou, não foi com ela? Ela sabia que a bênção era do mais novo. Deus tinha falado. Só, querido, que não precisava ela fazer a tramóia que ela fez. É o tipo de crente que quer ajudar Deus a tomar as decisões que só Deus pode tomar, ou deveria tomar. E nós vivemos numa geração fast food. É esse o nome? O que é isso, pastora? Comida pronta. Nós vivemos tudo rápido. Tudo rápido, tudo rápido. Tudo que nós queremos nessa geração é que as coisas sejam muito ligeiras. E a gente não se preocupa muito com as consequências, não. A gente quer que aconteça. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O jeito certo de fazer as coisas existem. Não é só sobre fazer a coisa certa. É fazer do jeito certo. Nós não podemos esquecer nisso. Quem é você na vida? Faz tudo do seu jeito para se dar bem, sem pensar nos outros? O que importa para você é ter sucesso, ainda que outros não tenham. Você não está preocupado se os outros vão prosperar, desde que você prospere. E quando algo dá errado nas tramóias que você faz, como é que você age? E eu vou voltar aqui para a vida de Jacó. Jacó, uma das coisas que ele sabia fazer, era especialista em fugir dos problemas que ele mesmo criava. E alguns de nós não têm agido diferente. Mas antes de voltar para a história de Jacó, eu quero te mencionar uma mulher, vou só mencionar agora, e mais tarde, para você entender, eu não estou pegando uma história isolada da Bíblia, de pessoas que fugiram daquilo que elas deveriam enfrentar. Gênesis 16, do versículo 4 ao 6, vai falar também de uma mulher que fugiu dos seus problemas. Não foi só Jacó. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. A mesma palavra que Esaú desprezou a primogenitura, Deus rejeitou. Aí agora,
Como Sara não podia ter filho, era estéril, ela teve a brilhante ideia de dar uma ajudinha para Deus e disse: Abraão, deita aqui com minha serva que ela vai gerar. Quando a menina se viu grávida, fez o quê? Achou agora que era a dona da casa e a dona do Abraão. Achou que aquilo que carregava era a coisa mais importante do mundo. E a Bíblia diz que ela começou a insultar a sua senhora. Sabe, queridos? O texto vai continuar dizendo assim. Então Sarai disse a Abraão. Ainda era Sarai, né? Disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é sua. Eu coloquei, ainda botou a culpa no marido, viu? Tá vendo aí, mulheres? Eu preciso chamar a sua atenção para isso. Para de botar a culpa no seu marido, nas tramóias que você mesmo faz. Porque foi Sara que deu a ideia, foi Sarai. Ela fez tudo, agora ela chega pro coitado do Abraão e diz: ó, a culpa do meu sofrimento é tua, viu? Porque foi tu que engravidou a mulher. Era exatamente isso que ela estava dizendo. Eu coloquei minha serva nos seus braços e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. O que Abraão foi fazer? Foi orar, que o homem era homem de oração. Vamos lá. Abraão respondeu a Sarai: veja, a tua serva está nas tuas mãos, faça com ela o que bem parecer aos teus olhos. E Sarai oprimiu tanto a Agar que ela fugiu da sua senhora. Eu imagino a opressão que a mulher de Abraão deu nessa Agar, para ela vazar dali. Mas, queridos, ela podia resolver, se arrependendo, pedindo perdão para a senhora dela. Podia ou não podia? Já que nós vamos chegar lá. Tome uma decisão acertada. Pare de fugir dos problemas. Resolva. Quando você foge de um problema, o problema vai junto com você. Jacó, a Bíblia diz que ele fugiu. Eu não estou lendo todo o texto, toda a história, mas estou falando, relatando aqui para você. Depois que ele tomou a bênção do irmão, as coisas ficaram feias para ele. E aí a mãe teve a brilhante ideia de dizer: meu filho, tu vai fugir para casa do meu parente. E lá tu vai ficar até passar a fúria do teu irmão, porque senão teu irmão te mata. Sabe, queridos? E a Bíblia vai dizer que ele foi embora para a casa de um tio chamado Labão. E a primeira coisa que aconteceu na casa de Labão foi que ele trabalhou 7 anos por uma das filhas de Labão. Quando completou 7 anos, Labão deu a filha errada. Estava comendo agora da sementinha dele. É aquilo que eu sempre gosto de dizer. A semente que a gente planta é dela que a gente come. Primeiro engano. Aí ele foi reclamar. Sabe o que Labão disse? Labão disse: ei, não é costume aqui na nossa cultura dar a filha mais nova. Aqui a gente dá primeiro a filha mais velha. É lei, é regra. Mas Jacó com certeza sabia disso, mas ele já era acostumado a trapacear, então ele disse: mais uma vez vai colar. E aí ele disse: não, cumpre a semana dessa que eu te dou a outra. Trabalhou mais 7 anos para poder ter a outra mulher. 14 anos trabalhando. A Bíblia diz que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Você já pensou? Você tem um trabalho, nem ganha tão bem assim, e toda vez que você chega lá, teu chefe diz que tu vai ganhar menos? Foi exatamente isso que fizeram com ele. Sabe, queridos? Ele viveu na pele tudo aquilo que ele fazia aos outros. Gênesis 31, 20. Vamos ler juntos. Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo, sem lhe dizer nada. E ele fugiu com tudo que tinha, atravessando o Eufrates, foi em direção aos montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. O que foi que Jacó fez agora? A situação foi o seguinte, deixa eu colocar você a par. Por que Jacó fugiu mais uma vez? Ele já havia fugido da casa dos seus pais. Agora ele está na casa de Labão e ele foge mais uma vez. E para me adiantar, eu vou ler aqui. Gênesis 31, 2 diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão, estava dizendo, ele tomou tudo que era do meu pai. Ou seja, os cunhados tinham um problema com ele. Quando ele ficou sabendo que os cunhados estavam com problema com ele, o que foi que ele fez? Eu vou fugir daqui. Porque Jacó, todo o problema que ele enfrentava, ele não resolvia. E na igreja tem crente assim. Tem problema com o irmão, foge, vai lá para casa do outro, falar do outro irmão. Tem problema com o pai e a mãe, mas não chama o pai e a mãe para conversar. Vai falar para outra família do pai e da mãe. Fazendo o quê? Trazendo desonra e maldição para a sua própria vida.
E a minha pergunta hoje é, como é que você resolve os seus problemas? Lá na sua família, com o seu cônjuge, com os seus pastores, com o seu líder de célula, com o seu patrão, como é que você resolve? Fugindo ou enfrentando? E aqui eu parto para o segundo ponto dessa noite. Ainda dá tempo. Perdoar e pedir perdão. Jacó demorou muito tempo para decidir deixar de ser quem ele era. Mas em um dia, ele toma uma decisão. Em Lucas 17, no versículo 3 e 6, vai dizer o seguinte. Tomem cuidado. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Não, os apóstolos disseram para Jesus, Jesus não tem como não. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e diz assim, irmã, te perdoar 7 vezes no dia pela mesma coisa, misericórdia. Diga aí, misericórdia. Mas foi isso que o Senhor disse. Quando os apóstolos escutaram aquilo, eles ficaram assustados igual vocês. Eles disseram, Senhor, pois aumenta a nossa fé, porque não dá não. Aí Jesus vai falar que a fé é como um grão de mostarda. Sabe, queridos? E quando ele estava comparando a fé com um grão de mostarda, ele estava dizendo assim, meus filhos, a fé é como uma semente. Vai treinando, vai treinando. Se não der conta de perdoar, pede ajuda para o seu líder, ele vai lhe ajudar. Daqui a pouco você está perdoando todo mundo, vai ser fácil. Porque sem perdoar não dá para chegar no céu. Aleluia. Jesus me ajuda. Gênesis 31:3. Jacó naquela situação toda, Deus diz assim, disse o Senhor a Jacó, volta para a terra dos seus pais, para a terra dos seus parentes. Jacó ouviu a voz de Deus. Deus estava dizendo o quê? Jacó, é tempo de você voltar. E ele prometeu, eu vou estar com você. Mas o que foi que Jacó fez? Fugiu. Deus não mandou ele fugir. Deus mandou ele voltar para a casa dos pais. E voltar para a casa dos pais significava dizer para Labão, Labão, chegou meu tempo de ir. Tanto é que lá em Gênesis 31, a Bíblia diz que Labão correu atrás de Jacó porque ele se assustou. Como é que sai assim com as minhas filhas e os meus netos? E ele chegou para ele e perguntou, Jacó, por que tu fugiu? O texto vai dizer, eu não vou ler para não me alongar, o texto vai dizer, Jacó, se tu tivesse me dito que queria ir embora, eu tinha feito festa para ti, rapaz. Tu não me deixou nem ver as minhas netas, os meus netos, as minhas filhas. E ali se resolveram, fizeram um acordo, e graças a Deus ele abençoou Jacó, porque no caminho ele estava disposto a matar Jacó, e Deus disse, olha Labão, não toca em Jacó. Deus tem um cuidado muito grande com você. Mesmo não prestando para nada. Diga para quem está perto de você, mesmo quando tu não presta para nada, Deus ainda dá ordem ao povo para ninguém te tocar. Eita, Deus lindo! Gente, não tem como amar esse Deus, não. O cara tá todo errado. E às vezes a gente, com a cheia da justiça humana da gente, né? A pessoa tá lá tentando se levantar, caindo, levantando. Aí vem um espiritual, dá uma burdoada para matar a pessoa. Aquele Deus não é assim. É por isso que eu estou dizendo, o tempo que a gente tem é hoje. Então dá tempo a gente se consertar. Dá tempo a gente pedir perdão. Jacó tinha argumentos muito bons para ele ter fugido. Olha o que ele disse para o sogro dele. Gênesis 31. Olha para cá, gente. Isso aqui é poderoso demais. Gênesis 31, 38. 31, 38. Ele diz assim, olha, eu estive com o Senhor esses 20 anos. Nenhum das suas ovelhas e cabra abortou. Nem jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Isso ele justificando para o sogro porque que fugiu. Eu nunca levava os animais despedaçados pelas feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. O Senhor reivindicava de mim o pagamento de todo animal roubado, de dia e de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite. Tão pouco eu conseguia dormir. E ele continua dizendo, foi assim que nos 20 anos que eu fiquei na tua casa, trabalhei para o Senhor 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos pelos seus rebanhos. E o Senhor alterou o meu salário 10 vezes. Jacó tinha razão ou não tinha? Tinha. Jacó estava dizendo para Labão, eu fugi de ti por isso. Porque eu passei 20 anos vivendo essa vida miserável. E tu nunca fez nada para me abençoar, mesmo sendo meu parente. Querido, nós somos assim. Nós também sabemos dar
Boas desculpas. Jacó esperou 20 anos para voltar e fazer conserto com seu irmão. Mesmo tendo essa vida miserável. Em outra versão vai dizer que nem de noite ele conseguia dormir. Ele passou 20 anos oprimido na casa de Labão, pagando caro por aquilo que ele tinha feito ao irmão. Mas ele decidiu não voltar para se consertar. Por isso que eu estou dizendo, ainda é tempo de perdoar e pedir perdão. Diga para quem está perto de você, ainda é tempo de perdoar e pedir perdão. Jacó tinha bons argumentos e nós também temos, amados. Ah, como nós temos bons argumentos. Uma das coisas que a gente sabe dizer quando precisa consertar com alguém, sabe qual é? Ah, pastora, mas a senhora não sabe o que foi que a pessoa me fez. Ah, mas a senhora não sabe há quanto tempo essa pessoa me humilha. Ah, não, pastora. E outra coisa, eu não estou errado, não. Quem está errado é a pessoa. Nós temos, queridos, desculpas. E a minha pergunta é, quais têm sido as tuas desculpas? Quais têm sido os teus argumentos? A vida de Jacó durante 20 anos não estava boa, mas ainda assim ele insistia em viver lá. Tem gente que está na miséria, está dando tudo errado. A vida está terrível. Sabe que tem que fazer algo, mas não faz. Por que não faz, amados? Porque a vontade de se vingar, o ódio, a mágoa, o ressentimento, sei lá mais o que, é maior do que aquilo que Deus já liberou sobre a pessoa. Mas eu quero declarar que essa noite é noite de libertação para mim e para você. Essa noite é noite da gente decidir perdoar e pedir perdão. Porque o amanhã pode não chegar para mim ou para você. O tempo que nós temos é hoje. E é hoje que é o dia de Deus fazer milagre na nossa vida. Jacó fugiu 20 anos. E você? Tem quantos anos? Tem quantos meses? Tem quanto tempo que você precisa resolver alguma coisa e você não resolve? Eu quero só citar, eu não vou nem pedir para os meninos projetar, só se eles conseguirem me acompanhar. Mas eu quero falar aqui só 4 textos para te provar como a vida é breve. E a gente não pode deixar para amanhã o que a gente precisa fazer hoje. Conselho do nosso Senhor. Tiago 4,14 diz assim, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã com vocês? Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e depois dissipa. Salmo 144,4 diz assim, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Amados, a gente está bem aqui, a sombra da gente está aparecendo aqui, o sol, cadê? Uma nuvenzinha chegou, a sombra sumiu. A Bíblia diz que nós somos assim a nossa vida. Isaías 2,22 diz, pare de confiar no homem, cuja vida passa como um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Salmo 39,5 diz, deste aos meus dias o cumprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Amado, olha para o teu irmão e diz, minha vida é desse tamanho. Mostrei para ele. Agora tu diz assim, a tua também, irmão, a tua também. Diz aí para ele, a tua também. A tua é desse tamanho. Então o que é que tu está esperando para dentro dessa vidinha desse tamanho? Colocar tudo que Deus, que é grande, colocou dentro para você viver. Porque mesmo num espaço de tempo desse tamanho, eu e você podemos viver a grandeza de Deus. Porque ainda dá tempo, aleluia! Ainda dá tempo. Sabe, queridos, o que foi que possibilitou Jacó voltar para a casa dele e fazer um concerto para o seu irmão? Eu vou lhe dizer. Lá em Gênesis 28, versículo 20, vai dizer que Jacó, quando estava fugindo da vida que ele tinha lá, né, correndo do irmão dele, com medo de ser morto, ele fez uma oração, Senhor. Ele disse, Senhor, eu vou te fazer um voto. Se tu me guiar nessa estrada que eu vou, preste atenção nessa oração. O cara era mala, mas ele sabia a quem recorrer. Que bom que Deus escuta a nossa oração. E ele diz assim, Senhor, se tu me der comida nessa viagem que eu estou fazendo, era uma viagem. Já eu volto. Se tu me fizer bem. E aí, ele, lá no finalzinho da oração, ele diz, e se tu permitir que eu volte em paz, em segurança, para a minha casa, de tudo que tu me deres, eu vou te dar o dízimo. Olhe para quem está perto de você e diga, fazer voto com o Senhor é coisa boa. Não tenha medo não, gente. Eu sei que a oração dele aqui era interesseira, mas eu costumo dizer, irmão, nem que seja por interesse, irmão. Faça as coisas de Deus, porque semente brota. Nem que seja por interesse. Vá fazendo que Jesus lhe pega. Jacó era interesseiro, fazia tudo por interesse. Mas Deus pegou esse homem e transformou ele no homem que você conhece toda a história. Aleluia! Ele tinha dito ao Senhor, Senhor, eu quero voltar em paz para minha casa. Tinha uma palavra, tinha uma oração estabelecida. Mas na volta para casa, Jacó ficou sabendo que o irmão dele estava vindo.
Estava no caminho ainda. Gênesis 32, a partir do versículo 6, vai dizer que os mensageiros voltaram e disseram assim, olha, Esaú, porque ele tinha mandado presente, né? Olha, Jacó, teu irmão está vindo. Tem 400 homens armados vindo com ele. Gente, o que é que um irmão que está em paz com outro irmão vem fazer com 400 homens armados? Matar! É claro que é matar. Jacó, eu acredito que passou muita coisa na cabeça dele, mas uma decisão acertada ele tomou naquele dia. E é a que eu e você precisamos tomar hoje. Ao invés de fugir, ele orou. Ele pensou, dessa vez eu não vou fugir. Gênesis 32, no versículo 9. Olha que oração linda. Então Jacó orou. Ó Deus do meu avô, lembrou ligeiro do avô dele, do pai dele. Deus do meu avô, Abraão, do meu pai, Isaac. Ó Senhor, tu me disseste, volta para a tua terra, para os teus parentes, que eu farei bem a você. Como é bom a gente lembrar do que Deus disse. Essa é a oração mais poderosa, viu, crente? Te lembra da promessa que Deus te fez e começa a orar. Senhor, tu prometeu. Igual aquele menino que quer um pirulito. Vamos lá. Eu não sou digno de toda bondade e lealdade com que tu me trataste até aqui. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado. E agora, eu possuo 2 acampamentos. Livra-me, eu rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú. Porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as crianças. Tu prometeste, esteja certo de que eu farei bem a você e tornarei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Jacó sabia quem era o Deus que tinha marcado ele para viver grandes coisas. Aí depois dessa oração, Jacó envia presentes, mais presentes para o seu irmão. E naquela noite ele decide ficar sozinho. Eu vou tirar aqui um tempo de vigília com o Senhor. Sabe, querido, e ali Deus tratou com Jacó. Ali Deus teve um encontro com ele. No capítulo 32, no verso 24 e 28, a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Olha aqui, quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, disse, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E o homem lhe perguntou, qual é o teu nome? Olha para quem está perto de você aí, qual é o teu nome? Isso é uma mensagem que a gente escuta muito no encontro com Deus. Aquele anjo era o Senhor dizendo, me diz quem tu é, trapaceiro, para me mudar a tua vida. Me diz quem tu é, mentiroso, enganador. Diz quem tu é. Porque dá tempo de deixar de ser aquilo que você é, para ser aquilo que eu planejei para você. Era essa pergunta que Deus estava fazendo para Jacó. E ali Jacó se rende, eu sou mesmo, Senhor. Sou tudo isso aí. E a Bíblia diz que o Senhor, nesse mesmo texto, eu não vou ler, mudou o nome de Jacó para Israel. Ele estava dizendo, eu estou tirando essa mancha hoje do teu nome e estou te dando um novo nome. E o Senhor, Ele faz isso comigo e com você. Ele nos leva para um novo tempo. Ele nos leva para um novo nível. Ele muda o nosso nome. Mas nós precisamos reconhecer quem nós temos sido. Deus já sabe quem somos. É nós que temos que reconhecer quem temos sido. Coloque para mim, por gentileza, Gênesis 16, para mim voltar a falar daquela mulher, a Agar, que estava lá com a sua senhora, zangada com a sua senhora. Gênesis 16, verso 7, o anjo do Senhor encontrou Agar. Deus de novo, do jeito que encontrou Jacó no Vale de Jaboque, aqui encontra essa mulher no deserto de Sul. E ele diz assim, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde tu vai? Ele podia ter dito só assim, Agar, o que é que tu está fazendo aqui? Mas ele chamou ela pelo que era ela. Tu é serva de Sarai, e por que tu está aqui? Sendo que tu devia estar servindo a ela. Sendo que você está fugindo e você devia estar lá, debaixo da autoridade da sua senhora. E ela responde, Senhor, eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Olha a ordem de Deus para ela. Então o anjo do Senhor lhe diz, pois volta a sua senhora, submeta-se à autoridade dela. E a Bíblia diz que ela voltou. Ela pediu perdão para Sarai. Sabe por quê? Porque aquilo que ela carregava só tinha valor na casa de Abraão. Você só tem valor na casa do Pai. Não adianta que aí fora. Não importa os dons, os talentos, as coisas mais preciosas que você carregue. Você só tem valor na casa do Pai.
E quanto mais você sai da presença dele, mais o diabo te humilha e estraga com aquilo que Deus quer lhe dar. Aquela mulher tinha um filho que tinha uma promessa. Porque eu não vou ler o texto, mas quando você continua lendo o texto, Deus diz, olha, tu carrega um filho dentro de ti e ele será poderoso. Volta para lá, porque só Abraão tinha o poder de tornar Ismael poderoso. Tudo que nós carregamos só tem valor na mão do Senhor. Tudo que nós somos só tem valor na mão do Senhor. Aquela mulher precisou deixar de fugir, assim como Jacó. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas ao invés de fugir. A Bíblia vai dizer em Gênesis 13:3 que depois que Jacó tem sua vida resolvida com Deus, ele agora decide enfrentar o seu irmão. E a Bíblia vai dizer exatamente assim: ele mesmo passou à frente, aproximou do seu irmão e curvou 7 vezes. Oh, Jesus, o medo de morrer. Oh, meu irmão, me perdoa. A Bíblia não diz, amado, que Esaú quis matar ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Esaú correu para cima, avançou nele para abraçar, para beijar, para dizer, meu irmão, que bom que você voltou, que bom que você está aqui. Naquela hora eu tenho certeza que Jacó disse, eu não sou mais trapaceiro. Esse não é mais o meu nome. Eu agora me chamo Israel. E eu quero dizer, amados, hoje, Deus quer mudar seu nome, Deus quer mudar sua história, Deus quer mudar seu destino. Jacó enfrentou seu irmão e você precisa enfrentar os problemas que você tem. Eu não sei quem aqui está precisando ainda de fazer um conserto, de pedir perdão para alguém, eu não sei. Mas uma coisa eu sei te dizer, hoje é o dia de você fazer isso. Pastor, a pessoa não está aqui. Ligue, mande mensagem, peça hoje que você está impactado por uma mensagem do céu. Mas em nome de Jesus, decida viver uma vida melhor. Ainda dá tempo de você viver uma vida melhor do que você está vivendo. Não importa, queridos, aquilo que vai acontecer depois. A Bíblia diz que Jacó continuou sendo chamado de Jacó. Muitas vezes a Bíblia vai dizer, Jacó, que agora é Israel, Jacó, que agora é Israel. Eu tenho certeza que a cidade dele continuou chamando ele de Jacó. Alguns de nós vão continuar falando, amados. Vão continuar dizendo coisas negativas, mas não é sobre isso. Não importa. Apenas resolva, perdoe, peça perdão e avance. Porque o que faz a diferença na nossa vida é não guardar rancor, ressentimento, tristeza dentro de nós. Nós precisamos entender que o Senhor quer nos entregar coisas novas. E precisamos entender que a nossa vida ela não é infinita na terra. Perdoe, resolva. Aleluia. E eu quero resumir a minha mensagem. Eu não vou terminar ela, mas eu quero concluir ela aqui. Nós ainda vamos ceiar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Mateus 5, 23, 24 diz assim, portanto, se você tiver apresentado sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, a Bíblia diz o quê? Deixa a oferta ali e se resolve primeiro. Por quê? Porque nem a oferta o Senhor vai conseguir receber como deveria. Por quê? Porque falta perdão. Mateus 6,12 vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Hebreus 12,14 diz, se esforce para viver em paz com todo mundo, para serem santos, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Olha para quem está perto de você e diga assim, irmão, me ajuda a ser santo. Me ajuda, me ajuda. E saia desse engano de achar que não perdoando, não resolvendo, sua vida está boa. Não está boa, irmão, e vai ficar pior. Tenha cuidado, resolva. Ainda dá tempo de você viver o propósito de Deus. Ainda dá tempo. Porque Efésios 2,10 vai dizer que você foi criado para realizar a boa obra de Cristo Jesus. Porque Deus preparou isso de antemão para que eu e você praticássemos. Ou seja, quando nós fomos feitos pelo Senhor, já havia uma determinação para fazermos aquilo que o Senhor já determinou. E eu quero terminar essa ministração, lembrando a você uma coisa muito poderosa, que está escrito lá em Gênesis 33:12. Nem precisa projetar. Aparentemente estava tudo resolvido entre Esaú e Jacó. E Esaú disse assim para Jacó, caminhemos junto. E Jacó diz, não, o seu ritmo não é o mesmo que o meu. Se eu andar no seu ritmo, eu mato tudo que eu conquistei.
que Jacó estava dizendo? Eu não posso caminhar contigo. Na verdade, eu estou parafraseando. Ele diz assim, meu irmão, vamos comigo, eu tenho muitas terras. E Jacó diz assim, olha, eu não posso submeter o gado que já vem caminhando há tantos dias. Eu não posso submeter as esposas. Eu não posso submeter os meus filhos. Porque eu vou matar todo mundo se eu for andar no mesmo passo que você. Isso se chama maturidade. Quando você resolve conflito com alguém, você não precisa levar ele lá para tua casa, botar na tua mesa, botar no teu lugar mais secreto e fazer tudo o que precisa ser feito. Não, queridos. Está tudo resolvido. Você é capaz de sentar com aquela pessoa em qualquer lugar para tomar um café, para estar junto, enfim, para ser bênção. Mas você não precisa levar para casa, botar debaixo do braço, como um dia você fez. Você é livre. A Bíblia está dizendo exatamente isso. Jacó não foi com o seu irmão. Ele disse, faz o seguinte, meu irmão, vá para ali, que eu vou para cá. Até porque nós temos bens demais, nós temos riquezas demais. Não dá para as terras sustentarem a gente junto. Às vezes o chamado do outro é tão grande quanto o seu. Não deu, queridos, não deu para ficar junto. É só alinhar, não tem problema nenhum. Não vai viver intrigado, não vai viver zangado. Vai ser amigos, mas cada um vai seguir sua vida. Porque Deus tem plano diferente para cada pessoa. O que Deus tinha para Jacó não tinha para Esaú. O que Deus tem para você não tem para mim. E eu quero que você fique de pé agora. No nome poderoso de Jesus. Olhe para essa pessoa que está perto de você e diga para ela assim, o que Deus tem para mim não é o mesmo que tem para você. Mas juntos nós vamos cumprir a vontade do Senhor nessa terra, no nome de Jesus. Amém.